Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Assiste Vida. Hoje nós teremos a satisfação de receber a doutora Rosângela Mello aqui conosco. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tássio, sou diretor de assistência daqui da Assiste Vida, sou médico também e hoje a gente vem ter um tema importante que é o papel do cuidador no cuidado de pacientes em fim de vida. E, e essa live ela tem um propósito importante também, que vocês vão saber ao longo dela aqui. Eu vou procurar aqui nossa convidada. Eu peço a todos vocês que estão entrando que cliquem nesse aviãozinho aí para poder convidar as outras pessoas a fazerem parte também aqui conosco, que é um tema de relevância para nós que lidamos com os cuidados domiciliares e também para as pessoas que cuidam de pessoas, né, que têm restrição de mobilidade. Então vou procurar aqui nossa convidada. Deixa eu ver aqui agora, eu acho que mudou alguma coisa aqui. A gente procurar a nossa amiga, doutora Rosângela. Aqui. Acho que ela deve estar entrando aí também. Aqui. Mandar um convite para você, minha amiga, que já. Mais uma vez aí eu peço a todos que façam os convites aí, amigos, familiares, para poder participar dessa live. As pessoas estão chegando aos pouquinhos aqui. A gente tem uma proposta interessante que é o mutirão, que a gente vai falar aqui, um primeiro mutirão online de Itabuna, com foco nesse perfil de paciente. Estou aqui esperando nossa convidada aceitar aqui. Ixi, está dizendo aqui que Rosângela deve atualizar o aplicativo para poder participar. Eu acho que ela deve estar fazendo isso nesse momento. Acho que estamos aí com algumas coisas técnicas, mas isso faz parte. Colocou aqui que Rosângela tem que fazer a atualização do aplicativo para poder participar. Tem alguém aqui pedindo para entrar, Cristiane. Eu não sei se é ela, será que é Rosângela aí para poder que está participando no lugar dela aí, como Cristiane.gan. Deixa eu ver aqui. Não, Cristiane Gama. Cristiane Gama está pedindo para entrar aqui. Eu não sei se é pedido de Rosângela. Alguém tem um comentário aí para fazer? Alguém pode auxiliar? Doutora Rosângela. A gente não contava com essa situação técnica aqui, na participação dela. Estamos aguardando aqui ela atualizar. Se alguém puder mandar uma mensagem aí para ela, já auxilia, dizendo que eu não sei se ela está nos ouvindo aqui. Vou mandar aqui uma mensagem para ela também. Olá, Cláudia, tudo bem? A gente vai fazer uma live, estamos aguardando aqui nossa convidada, doutora Rosângela, para a gente poder participar aqui a gente iniciar o nosso trabalho aqui agora. Pronto. Doutora Rosângela chegando aí na área. Pronto, chegastes. Nem Cheguei. conhece aquela música de Roberto Carlos? Chegastes. É uma música bem legal que eu gosto aí. Estamos É, aqui com as pessoas, chegando aí devagarinho. Estou pedindo a todos para poder nos auxiliar aí, enviar esse aviãozinho que tem aí para poder chamar os familiares, parentes, amigos, para poder participar dessa live, a gente aumentar aqui, porque a gente vem falar de um tema importante e é uma atividade também que, de certa forma, tem um cunho beneficente, o que a gente vai tratar hoje aqui. E eu peço a vocês que
que auxiliem para a gente poder ter mais pessoas presentes e participando dessa live aqui, perguntando, que é uma oportunidade boa para todos nós. Mas antes da gente entrar nos assuntos, vou pedir para a nossa convidada de hoje, especial, mais do que especial, né? Minha amiga, né? E médica aqui de Itabuna, pneumologista, doutora Rosângela aí, que tem, assim, faz um tanto de coisa, né? Não vou nem dizer o que você faz, vou deixar você à vontade para, como você quiser se apresentar aí, minha amiga. Né? Obrigada, Tassi. Primeiro, realmente elogio demais assim a você e a Assiste Vida por essa iniciativa fantástica nesse momento em que estamos distanciados, né, na convivência por essa crise sanitária, essa pandemia terrível que leva ao sofrimento todas as famílias, né, nossas e as dos outros, né, que nesse momento sentimos como, apesar da distância física, não tão outros, porque estamos realmente atravessando um momento em que ou vivenciamos a empatia, a solidariedade, ou realmente a tragédia será muito maior, porque de saúde será uma tragédia humana, né? E então essa iniciativa trouxe a nós uns para perto dos outros para falar de temas tão tocantes e prementes, sempre tocantes e prementes, mas nesse momento em que a morte nos ronda tão de perto, pessoas muitas vezes tão jovens, né? Um evento tão inesperado e triste, eu acho que é momento da gente falar, de cuidar, né? De estar perto, de amar o próximo. Então, eu agradeço muito em meu nome e em nome da Unimed Itabuna, da qual eu tenho o privilégio de participar da nossa equipe muito bacana, de pessoas dedicadas a cuidar do outro, que é o compartilhar da Unimed Itabuna, né? E também dos outros lugares todos em que eu tenho em comum um único fato: lido com pessoas, né? Pessoas que eu tenho uma enorme alegria Alinhada aqui de... com o propósito da Assistir Vida, que é cuidar de pessoas, né? Com certeza. Pois bem, minha amiga, então você falou aí um pouquinho, né? Você está representando a Unimed Itabuna, que é uma parceira nesse evento, né? Esse evento aí que estamos tendo uma ação junto com parceiros, né? Unimed Itabuna, a Secretaria de Saúde, o PlanSul, Assiste Vida, todos imbuídos aí de fazer o primeiro mutirão online de educação e saúde voltado para os pacientes e que estão com restrição de cuidado, né? Que na realidade muitos esse mutirão vem na realidade ser benéfico e auxiliar os pacientes, mas quem vem participar na maioria das vezes são os cuidadores. E hoje a gente quer falar um pouco, né, dessa atividade que a gente vem ter, de um tema que Vossa Senhoria será a palestrante, né, falará, que é a respeito de cuidados paliativos nesse público, né? Como a gente ter, na realidade, falar um pouco dos cuidados no final de vida para um público que não é o público de saúde, né? Que é o cuidador que está lidando com esse tipo de paciente. Então, a doutora Rosângela não quis se apresentar tanto aí, mas a doutora Rosângela também é professora, né? Professora da UESC, né? É uma excelente médica, excelente clínica, pneumologista, que tive a honra de conhecer nessa minha existência, com a qual eu venho aprendendo, não só aprendi, mas venho aprendendo um tanto com ela. Também tivemos a honra de ela trabalhar durante um tempo conosco na Assiste Vida, e é uma pessoa assim reconhecida, né? Reconhecida na Bahia, reconhecida em Itabuna pelo profissionalismo, né? Pela pessoa que é. E agora sim, mais adiante na sua caminhada, sempre evolutiva, buscando aprender, tem também buscado aí se preparar, se especializando na área de cuidados paliativos, que é uma coisa que
nos engrandece, nos honra, porque eu tenho uma afinidade grande por esse tema. Foi o que me levou a trabalhar com atenção domiciliar. E aí eu quero, minha amiga, pedir inicialmente que você nos fale assim a respeito do que são esses cuidados no final de vida, né? A gente está aqui com pessoas que são profissionais de saúde, mas tem muita gente leiga, tem familiares de pacientes aqui também presente conosco. Você falar um pouquinho o que são esses cuidados no final de vida. Bem, mais uma vez, obrigada, Tássio. Vou tentar, assim, a gente, quando vai falar de alguma coisa, a gente fica sempre pensando, né? O que que as pessoas que buscam aquele momento privilegiado de nos ceder a única riqueza que alguém recebe que não é recuperável. Eu não posso pagar de volta o tempo que essas pessoas maravilhosas estão nos dedicando ao entrar, né, nessa reunião para nos ouvir. Né? Então, esse tempo eles estão nos doando e isso é inestimável. Né? Então, tem de encontrar algo que as mova para vir nos ouvir de novo no nosso evento, né? No nosso mutirão. Então, assim, ao pensar em o que é importante falar em cuidado paliativo no fim de vida, primeiro eu acho que a gente tem que falar o que é cuidado paliativo nessa situação tão nova, né? Porque a maioria de nós foi educado numa situação assim, de que alguém chega para a família com aquele olhar triste e diz: conversei com o médico sobre a situação do nosso parente. E ele disse que não há nada a fazer. E esse não há nada a fazer é uma coisa duríssima, porque significa, a partir de Difícil de agora, ouvir, né? Difícil de ouvir. muito. A partir de agora, nos precipitaremos no sofrimento inconsolável, né? Na dor, no caos. E veja, isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Há sempre algo a fazer, porque nós estamos vivos até o último dia de nossa vida. Mas só estaremos vivos se não estivermos sofrendo desmedidamente, com dor, vomitando, sofrendo de todas essas mazelas que retiram a capacidade de pensar, de aprender, de dividir pensamentos e emoções com os nossos queridos, as pessoas em torno. Né? Então, o cuidado paliativo trata disso, trata de controlar o sofrimento desmedido, que não é apenas físico, que é emocional, que é social, que é financeiro, né? E é familiar. Então, é espiritual, muitas vezes. Então, todas essas dimensões do sofrimento devem ser tratadas e cuidadas. E não só o paciente, mas o paciente e aqueles que eles são próximos, que estão ao seu redor, fazendo, então, parte do mesmo elo que une o indivíduo àquela vida, né? Então, é disso que trata o cuidado paliativo. E ele não é exercido pelo médico apenas, ele é exercido pelo médico, pela enfermagem, enfermeiro, então, né? Pelo terapeuta, pelo nutricionista, pelo psicólogo, pelo assistente social, os técnicos diversos, pelas pessoas dos serviços, todos que assistem o indivíduo, por quem vem trazer a comida, todos, para quem vem trazer o remédio, pelo motorista, todas essas pessoas devem estar na mesma sintonia de
cuidar daquele nicho, daquele núcleo familiar que sofre daquele momento de exceção. Então, isso é o cuidado paliativo. Ele não se aplica apenas ao final da vida, ele se aplica a toda condição que não é curável, a toda condição que ela é controlável, pelo menos parcialmente, e em todas as circunstâncias da vida humana. Mas, no final da vida, ela muitas vezes é exclusiva. Nós não temos mais coisas que possam modificar o inexorável caminhar para a morte. Por quê? Vamos falar de uma coisa. A morte não é o contrário da vida. A morte, todos vamos morrer. É a única certeza que a gente tem ao É uma nascer. das portas, né, minha amiga? É uma das portas, né? Tem o nascimento, que é uma porta de entrada, e tem a morte, que é a porta de saída da vida, né? Isso. Então, por conta de que essa porta se abre, em geral, ao final, na maioria das pessoas, ao final de uma enfermidade mais ou menos longa, mais ou menos sofrida, né? Geralmente com a idade um pouco mais avançada, é que o cuidado, quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente pensa em gente de idade. Mas as doenças ruins e difíceis e duras e árduas não atingem apenas os idosos. Elas podem surgir em qualquer idade e é por isso que o cuidado paliativo deve ser ofertado a pessoas de todas as idades. Agora, devemos dizer então que tratar do paciente é relativamente o que todo profissional de saúde acha que foi, né, Treinado, treinado né? para fazer, né? A maioria de fato foi, mas cuidar da família, do acompanhante, do cuidador, isso é outra história. E é do ponto de vista desse indivíduo que cuida, dedicado ao sofrimento do outro, mas trazendo consigo as próprias dores e os próprios problemas e as próprias histórias de vida, e que ali se encontraram aquelas duas pessoas que têm sofrimentos diversos, é que a gente tem que entender esse binômio aí, né? Se E deixar, eu nesse falo direto. binômio, não, mas é bom, sempre é bom te ouvir. E nesse binômio, Rô, a gente tem uma perspectiva que normalmente nós vemos profissionais de saúde falando para outros profissionais de saúde a respeito de cuidados paliativos. Como é para você essa perspectiva nova nesse mutirão que a gente está promovendo, de estar falando a respeito de cuidados paliativos para quem cuida do paciente que está em cuidados paliativos? Engraçado de cuidado paliativo é que eu comecei a me interessar disso desde muito tempo, né? Quando eu chegava, principalmente no hospital, né? Ainda bem jovem, e aí olhava que eu tinha sido chamada, o paciente tal está parando. E aí chegava lá e encontrava uma pessoa com uma síndrome de imobilidade, já com muito tempo na cama, cheio de sequelas motoras e ferimentos, e já com comprometimento da consciência, e o carro de parada disjunto, né? E a família completamente desarvorada, sem entender o que estava acontecendo e qual era a reação certa. E eu comecei a dizer, mas gente, qual é a diferença? Ou melhor, não é qual é a diferença? Como podemos deixar claro para as pessoas que morte é uma coisa, parada cardiorrespiratória é outra. Morte é um evento esperado ao final de uma vida, com condições que não são reversíveis ou tratáveis.
para que seja restituída a saúde e a funcionalidade. Parada cardiorrespiratória é um evento agudo, reversível no curso de uma doença. Em alguns momentos, pessoas que têm doenças crônicas irreversíveis sofrem de eventos agudos que são reversíveis, né? E a gente tem que fazer essa distinção. Então, essa reflexão me levou a começar a prestar atenção em como estavam ao redor os familiares e como é que a equipe de saúde se dirigia para aquela situação dramática e importantíssima. E eu comecei a pensar coisas assim, poxa vida, todo mundo sabe como se comporta quando vai a uma maternidade para visitar uma família cuja criança está nascendo. Podem acontecer coisas sérias e dramáticas, mas, na maioria das vezes, as pessoas vão para celebrar. Mas as pessoas não têm nenhuma ideia de como se comportam à beira de leito de alguém que está morrendo. Né? A família não sabe direito como fazer. Os profissionais de saúde, então, também não têm essa matéria no seu currículo. Como lidar? Não tem essa preparação, né? Não tem. E para esse momento, como os momentos altamente importantes da vida humana, para casamento você ensaia, né? Para batizado você ensaia, para aniversário você ensaia. Para morrer, não. Eu fico assim, então, pensando que a gente tem que se Até interessar. para o nascimento, né? Tem todo um preparativo, né? Para o nascimento, né? Também. Só falta profissional ou coach para criança saber como é que nasce direitinho, assim. Tem todo aquele ensaio. Mas nesse momento, porque inclusive de morte ninguém quer falar. Como se falar sobre a morte atraísse a morte. Mas não atrai. Falar sobre a morte nos deixa talvez um tanto mais confortáveis para vivenciar e tornar menos amedrontador esse momento, né? Então, assim, eu comecei a procurar, a estudar isso. E eu descobri que todo mundo acha que sabe fazer. Todo médico razoavelmente experiente acha que não sabe como é que deve fazer. Dá um remedinho para dor, dá aqui, bota um cateter de oxigênio, dá um remédio para vômito, todo mundo sabe. Cuidado paliativo é uma especialidade complexa, difícil, não apenas para o médico, mas para toda a equipe. E é uma especialidade que eu vou lhe ser sincera. Até hoje estou. Você me perguntar, você sabe fazer? Não. Mas eu sei aprender. Tô aprendendo, né? Tô aprendendo, também tô aprendendo ainda. Então eu sei aprender com cada um, eu sei aprender com as famílias, com os pacientes, a ponto que hoje eu já tive a felicidade de participar de alguns momentos de grande valor com cuidadores e com famílias e outros momentos em que eu não me orgulho, porque acho que podia ter feito melhor, podia ter contribuído mais, né? Mas é isso. Então, eu acho que é o momento que a gente tem que compreender que a nossa história pessoal se encontra com a história de quem cuida, seja ele familiar ou contratado, com a história E quem é daquele cuidado também, né? cuidado. É. Então, temos ali uma dimensão física, uma dimensão psicológica e uma dimensão biográfica. Né? Quem é aquela pessoa? Que quando eu olho para ela, eu vejo o paciente. Quando a família olha, vê a filha, vê a mãe, vê a tia, vê o Tem uma ente, história, né? Tem uma história, né? vê as graças que ela contava, ou ele, né? Vê o que ela costumava, ou ele costumava dizer. E nós não sabemos disso.
mas precisamos saber. Porque num momento tão especial, nós não temos o direito de desrespeitar, né, aquela história. E, E aí, só completando esse raciocínio antes de a gente ir adiante, quer dizer, porque muitas pessoas dizem, não, mas a gente não pode, de repente, entregar os pontos e achar que tudo bem, vamos parar de tentar. Existe um momento, então, parar de tentar lutar contra a doença, que quero dizer. Então, é aquela história de existem situações e tratamentos que não prolongam a vida, prolongam a morte. Prolongam a morte de forma muito longa, com grande sofrimento. Né? E esse prolongar da morte é muito duro para todos. Né? Então, é disso que a gente fala no cuidado paliativo, mas é de olhar para o outro. E, muitas vezes, coisa que é muito difícil para nós médicos que aprendemos muito a falar e pouco a ouvir, aí vem, mas olha, paciente é uma gracinha, mas o cuidador é muito difícil. É muito um difícil. jargão que a gente ouve tanto, né? Um É, jargão que a gente ouve tanto. por que ele é difícil? Você já o ouviu? O que é importante para ele é o importante para você? O que ele pensa daquilo tudo que está acontecendo? Então, é aí que a gente dedicar um tempo a essa reflexão para que a gente seja mais bem sucedido e não cause mais dano, mais dor, mais sofrimento num momento já tão particularmente doloroso. E nesse momento, Rô, assim, por mais que a gente estude cuidados paliativos, não tem uma receita de bolo, né? Não tem que cada família é única, cada família é uma história, cada situação, cada momento que nós estamos vivendo ali é um momento único. E o máximo que a gente pode talvez ter uma orientação, não digo nem ser ensinado, porque depende muito da gente. O aprendizado é de como ouvir, de como nos tornarmos mais sensíveis, né? Porque como você mesma falou, aprender dose de morfina é fácil, saber utilizar oxigênio terapia a gente aprende, a técnica a gente aprende, mas essa conexão com o outro, essa forma dos cuidados paliativos dar sentido à vida, né? A vida de quem cuida e a vida de quem está sendo cuidado, isso aí a gente não aprende em nível nenhum, a gente só precisa estar na realidade aberto para aprender com o outro, né? E com o propósito de querer fazer o bem, né? De querer dar sentido àquela vida, de poder dar sentido à nossa história e à história do outro. E como é, minha amiga, que você vê a possibilidade de um evento como esse, um mutirão online, da gente buscar chegar nessas famílias que têm pessoas acamadas em casa, com restrição de cuidado, muitos que vão chegar nessa fase de cuidados paliativos. Como é que você vê que um mutirão como esse tem condição de contribuir? Eu penso como fundamental, com as barreiras que a gente tem do uso da tecnologia digital, né? Do baixo acesso a uma internet de qualidade, né? A essas situações todas complicadas. Mas, veja, é preciso que a gente comece a discutir. Que seja uma sementinha. A gente vê, nossa população está envelhecendo, a população brasileira está envelhecendo, né? É verdade, e agora nós estamos falando no contexto de dentro de uma pandemia tremenda que está roubando muitos queridos, para o que não estávamos e não estamos preparados, né? Essa vida, como diz a Adélia Prado, essa vida não é justa. Que tirou daquele homem, daquela mulher, daquele velho, daquela velha, a figura de ser avó e avô de seus netos. Isso me comove tremendamente, porque nós estamos nessa doença e sabemos,
da dor que está nos causando. É possível paliar também na pandemia e é necessário, muitas e muitas vezes. Mas essa paliação, algumas poucas vezes ocorrerá em casa e outras no hospital, de forma distanciada da família. Cria problemas também para quem não tem Covid, visto que as equipes de saúde estão escondidas atrás de máscaras, de óculos, de toucas. Ninguém está vendo a fisionomia de ninguém. Como ser empático sem sorrir? Como acolher sem abraçar? Quando a gente, muitas vezes, não sabe falar a língua do outro, não sabe a palavra que toca o coração do outro. Às vezes a gente acha que está abafando, mas não encontramos a reflexão empática porque nós não conseguimos ver o rosto do outro também escondido atrás de uma máscara. Muito duro isso, muito difícil. Então, nesse contexto, em casa, né, como vamos nos conseguir dar a conhecer e tentar conhecer aquele indivíduo que está cuidando e que, às vezes, é a pessoa da família que estava mais frágil e que é eleito para cuidar. Porque perdeu o emprego, porque tinha um emprego menos bem remunerado, porque tinha saído de relações desastrosas, afetivas, e estava, então, desacompanhado, que estava padecendo com o ninho vazio porque seus filhos foram para fora, e aí restou a eles cuidar do vô, da avó, do pai, da mãe adoecidos. Muitas vezes falta a essa pessoa apoio financeiro, psicológico, falta alguém que divida o trabalho. As dores são muitas, são diversas, de cada história, né? Mas nós não vamos poder resolver nada. Mas não se trata de resolver. Se trata de ser gente. Se trata de dar um espaço para o outro falar. Para o outro colocar sua dificuldade, sua dor. E aí, através da equipe, tentar acomodar da melhor forma aquilo. Eu não sei o que fazer, mas minha colega assistente social sabe. Eu não sei como cuidar para aquela mudança de posição com o osso doendo, mas a minha amiga enfermeira sabe. Tá? Eu não sei como fazer para colocar para aquela pessoa, para aquela família, que comida vai fazer mal, porque a pessoa não consegue mais engolir e a comida, não, o organismo, aquele organismo humano não está mais absorvendo. Mas talvez o psicólogo saiba dizer que o alimento que aquele ser humano doente precisa não é do corpo, é da alma. Né? Então, essas coisas tem que existir um conjunto de pessoas, né? Não Trabalhando dá para junto. ter cuidados paliativos sozinho, né? Não é um médico, não é um profissional sozinho, né? Uma Não, categoria sozinha. exatamente. E a gente vai abordar um pouquinho, né, desse papel desse cuidador, né? A gente vai falar para ele, né? Qual é o papel dele. Você tem como falar um pouquinho, vamos dizer assim, um spoiler, um pouquinho assim do que você vai falar, assim, nesse mutirão para esses cuidadores, qual é o papel dele aí, como é que a gente pode auxiliar esses cuidadores, falando assim desse momento, do papel do cuidador, né, de quem está cuidando ali, qual é, assim, como ele deve, talvez, assim, auxiliar, proceder da melhor forma para a gente poder dar mais sentido à vida, não só do paciente, mas até dele também, né? Que está cuidando. É. Eu acho que o spoiler que a gente pode dar é o cuidador precisa ser cuidado.
alguns saberes são treináveis, né? Então, a gente vai ouvir pessoas falando de como fazer melhor uma ou outra atitude. Mas eu penso que a minha contribuição principal vamos valorizar quem cuida e o seu trabalho, mas fazê-lo entender e respeitar os seus limites, estabelecer os seus momentos de descanso, de recolhimento, ou a sua necessidade de existir para além de ser cuidador, para que ele continue podendo exercer a sua função da melhor forma, sem que ele caia no, no negacionismo de enxergar uma situação irremediável ou difícil, partindo para a negação e a revolta, muitas vezes por incapacidade mesmo de tolerar a situação, por exaustão, o termo, né, da moda burnout, né? Assim, não dá para enganar assim, a própria necessidade de descanso, lazer, não está errado, é necessário, né? Porque senão a pessoa se despersonaliza. E eu conheço casos de pessoas muito boas, mas que estavam perdendo a paciência, agredindo o indivíduo cuidado. E quando não agredia o paciente, às vezes agredia a sua própria família, com palavras, gestos, Profissionais de saúde, né? ou aos profissionais de saúde, exato. Então, eu quero, na verdade, orientar minha fala nesse sentido de alertar e alinhar expectativas, né? Para que a gente tenha realmente uma possibilidade de sair com uma sensação de, olha, a Rosângela estava falando, parecia que estava falando para mim, falar as coisas que eu precisava ouvir. Ou muitas vezes, não, eu não acho que para mim era daquele jeito, então eu preciso falar também. E ao precisar falar, eu tiro a pessoa da situação de despossuída de vontade de interagir e de se significar quanto gente, e não apenas enquanto pessoa que segue tarefas exaustivas, diárias. Eu me lembro que essa semana estava conversando com uma jovem e que ela falava do pai, que era um pai idoso, que tinha casado com a mulher bem mais nova, e esse senhor, ele gritava, estão me batendo, estão me prendendo, não me dão comida. E ela começava a chorar, enchia os olhos de lágrima e pegava nos braços dele e falava, meu pai, não fale isso. E eu olhei aquilo, mas com um sentimento de dor, a única coisa que me veio à mente foi dizer a ela, não é seu pai que está falando, é a doença. Seu pai jamais falaria isso para você. A doença está Muito falando. importante isso. Então, essa valorização, né? A necessidade de sair deste papel em alguns momentos para descanso, para reflexão, né? O cuidar de quem cuida, realmente, como alguém colocou aqui no chat, é o grande alerta, porque E, não e dá se certo. cuidar, né? Se cuidar aí, né? Eu acho que o foco principal, mensagem para eles, principal, será essa, né? De que para eles terem cada vez mais condição de cuidar do seu ente querido,
ou da pessoa que ele está sendo contratada, se for um cuidador contratado, é ele se manter bem também, ele precisa cuidar de si. É Sim, aquela história, né, do que a gente ouve quando a gente vai viajar de avião, né? Numa situação de acidente, né, você bota a máscara em você primeiro, para você ter a condição de auxiliar o outro, e depois o outro, né? Então, eu sim. acho que a mensagem principal é essa mesmo. Então, Rô, eu vou falar um pouquinho aqui. Quem quiser se inscrever nesse mutirão, vocês que estão aqui assistindo a live, esse mutirão a gente está focando assim, na população de Itabuna, mas como é um evento online, podem participar pessoas de qualquer lugar do país, do mundo, né? Um evento online. E a gente pede a vocês que estão assistindo aqui que falem para familiares, pessoas conhecidas, que tenham cuidadores, para se inscrever nesse evento, porque a gente tem um leque de assuntos que serão abordados nesse evento. Esse link de inscrição pode ser feito através da bio daqui do Instagram da Assiste Vida, pelo site também da Assiste Vida, pelo site da Unimed Itabuna, pelo site da Prefeitura de Itabuna, pelo site do PlanSul, né? Todos esses parceiros que estão promovendo esse evento, a gente tem condição de fazer essa inscrição. Então, eu peço a vocês assim que divulguem um evento assim de fato inédito. O propósito nosso é poder fazer outras vezes aqui em Itabuna, levar para outros públicos também, outras cidades onde a Assiste Vida está atuando. Então, eu peço a vocês que divulguem. Sempre temos pessoas conhecidas, amigos, que tenham algum parente, alguma pessoa que está sendo cuidado em casa porque tem alguma restrição de mobilidade. Pô, eu quero entrar um pouquinho assim num assunto também que é um assunto que não pode deixar de falar, que é esse momento que nós estamos atravessando, que é esse momento da pandemia. E nós estamos fazendo um evento, né, que é um mutirão de saúde, e atividades nesse sentido, que a gente poderia estar fazendo no auditório ou na rua, convidando pessoas, e estamos fazendo um evento online, justamente por conta do momento que a gente está vivendo, né? E aí eu quero que você fale um pouquinho a respeito de como você vê esse momento atual que a gente está atravessando, né, e a importância de um evento como esse nesse momento atual. É. Esse momento atual, eu enxergo como uma crise, quase que dizer, quase sair do lugar comum, é uma crise paradigmática, né? Nós vimos tudo que a gente acreditava como valor, nosso direito de ir e vir, nossa liberdade de interagir, nossas certezas do trabalho de cada dia, nossos contextos familiares de repente se dissolverem, né? Essas certezas elas desapareceram. Então essa crise, a gente olha pessoas brigando por uma visão antagônica da vida e da sociedade, do enfrentamento, né? Da problemática e tem vontade de sacudir as pessoas. Vocês não enxergam que nenhum dos lados sabe para onde estamos indo? O importante é ir de boa fé, com amor no coração como principal valor, amor ao ser humano, né? Amor a quem está perto e também a quem está longe, né? Nas nossas diversas profissões. Então, eu enxergo esse momento, então, como um momento de prova para cada um, não é para mostrar que é melhor, cada um para si, de grande aprendizado, né? De muito sofrimento. Eu me recordo que uma das coisas que mais me marcou na minha vida pessoal e profissional foi um encontro que tive com um psicólogo, um psicólogo de linha junguiana, que ele é uma pessoa muito capaz e fantástico mesmo. E que
pedia para a gente elencar pessoas que a gente amava. 3 pessoas. Projetos de curto, médio e longo prazo. Né? E os valores mais importantes que nós achávamos que tínhamos, que nos definiam, também 3. E eu fiz isso muito preocupada, né, com fazer isso com fidedignidade. No fim, ele disse, bom, agora faz aí. Ele me disse, me dê uma dessas pessoas que você escreveu aí. Ela não é mais sua, você não tem mais. Passe para cá seus planos de longo prazo. Ele não te pertence. E uma dessas características que você considera tão preciosas para você, também eu vou levar. Bom, muito difícil você resistir a uma abordagem desta dureza se não fosse feito por um profissional tão qualificado. Nós sofremos isso coletivamente, cada um no seu cantinho. Tiraram pessoas, tiraram possibilidades, amputaram nossos planos. Só nos resta, para sobrevivermos como pessoas de bem, a união, a solidariedade. Mas não é isso que nós estamos vendo na sociedade. Nós estamos vendo as pessoas se embaterem, combaterem, conflitarem, quando ninguém sabe de nada. Então, na verdade, o que eu queria dizer mesmo era um convite ao bom senso. Vamos assumir que de nada sabemos e que a vida tem que ser cuidada como a preciosidade que é. E para isso é que a gente precisa conversar, né? E precisa ter o amor como valor fundamental. Sabe as palavras, minha amiga, sabe as palavras. E aí, nesse momento aí de sensibilidade, esse momento delicado aí que você está trazendo para nós aí de sabedoria, qual a mensagem que você traz para toda essa audiência, para que nos fortaleça cada vez mais para poder atravessar esse momento, porque eu vejo que é um momento, nós vamos atravessar esse momento. E sei que nós, como humanidade, vamos sair mais fortes desse momento. Sei disso, que vamos sair mais fortalecidos. Principalmente aqueles que tiverem, o que você estava falando aí, a humildade para poder aprender com esse momento, serão os principais que vão se fortalecer. Qual a mensagem, minha amiga, para a gente ir encerrando aqui, concluindo essa nossa atividade, com a mensagem que você traz? Primeira coisa, gratidão pelo tempo que dedicaram, como eu conversei, como essa preciosidade que eu tenho, né? Muito grata mesmo. Muito grata a você e Assiste Vida pela oportunidade. E assim, espero, eu tenho a esperança, mais esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. E nós não podemos ficar esperando. Nós temos que ficar trabalhando pelo mundo que queremos, sonhamos e ajudamos a construir. Né? Grato, minha amiga, aí, por também estar participando desse momento aqui com a gente. Grato a todos aí que estão participando, ouvindo, participaram aí com os comentários. Sou grato também à Unimed por ter aceitado prontamente aí o convite, o compartilhar, né, o pessoal da Unimed, esse convite de participar conosco dessa live e desse mutirão, que é uma coisa assim bem relevante que eu vejo aí para todos que vão participar. Eu vejo que temos o que acrescentar para eles.
E vejo, Rô, que é um momento assim delicado para todos nós mesmo, e que a gente tem que buscar dar as mãos, conforme você falou, para a gente poder se abraçar e poder enfrentar isso com mais força. Não podemos dar os ombros fisicamente uns aos outros, mas a gente tem como confortar-nos com a palavra. Né? E que eu acho que nós, principalmente profissionais de saúde, é a principal ferramenta que nós temos no cuidar é a palavra. Então, mais uma vez, minha amiga do coração, em breve serei seu vizinho, né? Desejo tudo de bom a você e que eu espero também aqui, viu? Mais uma vez, numa live aqui conosco, a gente falando aí um pouco desse dia a dia do seu de médica no Covid, trazendo aí uma coisa assim voltada mais também para os profissionais de saúde. Quero te ver aqui conosco. Em breve farei esse convite e quero assim ressaltar aqui para todos, né? Divulguem, participem desse momento, que é um momento importante, esse primeiro mutirão online, né, com foco em educação e saúde para as pessoas que têm restrição de mobilidade, restrição de sair de casa e até muitos restrição mesmo de ter acesso a profissionais de saúde. Então, desejo a todos que participaram. Sinara, minha amiga, gostei da sua participação aí. Saudade de você, saudade de tantos outros que estavam aí presentes. Clive aí, né, auxiliando na divulgação, botando aí o link para inscrição. Tem na nossa bio aqui. Então, vamos lá, vamos fazer. Esse evento, Rô, já é um evento assim que eu já estou vendo assim que a gente já tem assim grandes vitórias. A gente já está aí com praticamente 200 pessoas inscritas, né? Daqui até o dia 13, que vem sendo o dia 13, no dia 13 de março, um sábado, durante o período da tarde, é o momento que vem acontecer esse mutirão de saúde. E eu acho que daqui até lá a gente vem ter mais pessoas inscritas e participando desse momento aqui conosco, viu? Grato a todos aí que participaram, grato, Rô. Um forte abraço, eu desejo a todos saúde e prosperidade para todos nós aí. Tchau. Tá?